Mas como que você criou? Como foi a criação do seu jeitão na reportagem? Porque você era um showman, você é conhecido como um grande showman, né? Não era apenas um repórter, era algo a mais, tinha algo a mais. Eu sempre falei meu pai que eu adorava ouvir as brincadeiras antes do jogo, era um negócio assim divertidíssimo. Como é que você foi criando isso, Vanderlei? Fausto, sei lá, eu sempre fui assim. Você sabe como é que eu sou fora do ar. O Nilson sabe, me acompanha há décadas. Como é que eu sou fora do ar? Inclusive quando vocês estão narrando, né? Eu fico fazendo palhaçada do lado de vocês. Então, eu acho que não é muito diferente o que eu faço, o que eu fiz e faço no ar em relação àquilo que eu faço fora do ar. Agora, com relação a esse detalhe que você perguntou, isso vale para o Caio, que é um excelente repórter, para todos os outros, quando me perguntam lá, eu acho que o repórter tem que evitar repetir o que o narrador falou. Sabe, eu acho que é por isso que as coisas ficaram mais engraçadas e talvez chamaram mais atenção. Acho que foi por isso. Em alguns momentos, é inevitável você repetir aquilo que aconteceu quando você é chamado pelo narrador, sem dúvida. Mas, de uma maneira geral, se você puder não repetir, por exemplo, o Nilson narrou um lance espetacular e tal, eu entrava falando o que o zagueiro falou no ouvido do centroavante adversário. O Nilson sabe quando ele ia narrar uma falta do Rogério Ceni, por exemplo, e eu falava, nossa, o goleiro está falando, o Rogério não! É isso, Nilson. Mas eu queria um pouquinho mais dessa parte artística, Vanderlei, porque pra gente que começa... Eu acompanhei muito vocês na PAN na década de 2000 e a melhor equipe, não sei, vocês trabalharam com muita gente, mas a equipe, quando fala qual que é o seu Dream Team do rádio, Nilson César, Vanderlei, Quartarolo e Flávio Prato. Quando tinha esses caras juntos, cara, para tudo, porque o jogo é muito grande pra juntar toda essa galera. E aí a gente tinha essa coisa, não, o Quartarolo é o cara mais técnico e o Vanderlei é o showman, é o cara artístico. Como que tem essa linha fina entre o jornalismo e essa parte do showman, para uma coisa não atrapalhar a outra, Vanderlei? Eu acho que é uma linha fina, e normalmente é uma linha invisível. E você caminhar sobre uma linha invisível é muito difícil. Se você pende para um lado, entra para a esculhambação. Se você pede para o outro, a mesmice. Então, caminhar sobre uma linha invisível, que é permanentemente o que a gente faz, todos nós que trabalhamos em rádio, é improviso puro, e escorregamos muito, é verdade, mas tentamos não escorregar. O Luiz Carlos, grande repórter, era mais, digamos assim, mais sério. Eu tinha grande grau de seriedade, mas colocava um toque de humor, porque eu achava que era legal, quem estava ouvindo, era legal, entendeu? Era legal, as pessoas curtiam, até na hora da propaganda, e ficava engraçado, e as empresas gostavam. Por exemplo, um chute para fora do estádio, eu dizia, a única coisa boa que aconteceu foi que acertou a placa da caninha 51. Percebeu que era um dos anunciantes, e assim por diante. Então, não ficava agressivo, não ficava piegas, era interessante, era engraçado, e as pessoas entendiam perfeitamente o que estava acontecendo. Então, eu acho que quem faz rádio, a impressão vocal é espetacular. Você não consegue enganar, pelo menos eu entendo assim. Então, é muito legal, alguém que ouve rádio e assiste, agora com a chegada da imagem, é da mesma maneira, o Nilson, o Fausto e vocês todos sabem disso, quem está nos acompanhando, nós somos parceiros, as pessoas ficam íntimas, né? As pessoas que você nunca viu, mas elas mandam mensagens como se fossem frequentadoras da sua casa. Isso mesmo. Então, é muito próxima a nossa relação. Entendeu? É muito próxima, por isso que eu acho que tem que ser da maneira como você é.
A não ser que seja um assunto extremamente importante, é um outro tipo de programa, a gente se adapta, todos nós nos adaptamos, evidentemente, e aí a coisa fica um pouco mais formal. Mas enquanto não é assim, quando esse programa, por exemplo, eu não posso ser extremamente formal no programa que vocês estão apresentando. Não é ideia. Esse é um programa aberto, ao vivo, nós estamos no YouTube, as pessoas querem conversar com você, o Fausto abriu para o pessoal fazer pergunta, não tem censura. Entendeu? Então, eu acho que tem que ser dessa maneira, quem se comunica. Mas tinha uma autocensura sua, tipo, não vou partir pro lado pessoal, ou não vou falar da parte técnica do atleta, pra não passar desse limite, mano? Não tem, a censura não ofender. Eu não quero ofender e não quero ser ofendido. Né? Eu sempre coloco uma boa dose de empatia. Eu tento sempre sentar do seu lado, porque o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Mas isso não pode impedir que eu seja um cara crítico, que eu fale aquilo que eu estou sentindo. Mas para eu criticar você, eu posso pensar em palavras para não te ofender. Tem várias maneiras. Para ficar só na crítica, não na ofensa. Então, eu repito, em muitos momentos a gente escorrega. Lembre-se que nós estamos falando de alguma coisa que nós fazemos, todos vocês fazem, de improviso. O Nilson, o Fausto, vocês não narram com um texto na frente. É metralhadora, a gente apresenta o programa com velocidade, ritmo de rádio, né, que é legal, é para cima. E em alguns momentos nós escorregamos, falamos algumas coisas que depois temos que repensar, às vezes cometemos erros de português até, isso passa, eu lembro bem, recuando um pouco no tempo, o Silvio Santos fazia um programa 12 horas ao vivo, 12 horas ao vivo, aí em determinado momento ele cometia um erro de concordância. Aí no dia seguinte o nego escrevia lá na coluna, não sei o que. Eu morria de rir, né? Porque vai para 12 horas o cara falando, ele cometeu um erro de concordância, tudo ao improviso. E o cara é criticado por isso. E isso acontece até hoje, tá? E eu acho assim muito interessante. Falo, o cara que faz isso é aquele cara que normalmente, se for coluna de texto, por exemplo, ele tem a tranquilidade de sentar diante do computador, escrever o texto, dá uma lidinha rápida, em alguns momentos, se tiver alguma coisa para corrigir, corrige, e aí, pumba, manda bala. É confortável a situação quando se trata de alguém que você está analisando, que fala de improviso ao vivo, diante daquele cenário de emoção, de tristeza. Eu acho isso.